Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, você que está em casa. Espero que você esteja em casa, mas entendendo que estamos em culto. Essa palavra ela é interessante porque às vezes a gente em casa fica tão à vontade que parece que não estamos em culto, né? Então você não está assistindo um culto. Pensa assim, eu estou participando de um culto. Acho que desta maneira que a gente deve se portar, mesmo estando em casa, por algum motivo, né? Não vim ao santuário, mas estou participando do culto e louvando com a minha igreja, né, o nome do Senhor. Portanto, você que está participando do culto em casa ou em qualquer outro lugar, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Aos irmãos que estão aqui no templo, Deus nos abençoe também, para que juntos possamos louvar ao Senhor neste momento de culto e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos queridos, nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 18. Vamos ler então, a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera ou como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Que o Senhor nos abençoe na compreensão e aplicação do texto aos nossos corações. O tema que vamos trabalhar, não é, juntos aqui é este: única esperança. Única esperança. Cristo, ou Jesus Cristo, é a única esperança. É um tema muito interessante que vamos falar sobre este tema, como ele aconteceu no passado e como ele tem estado presente neste momento em nossas vidas. Portanto, irmãos queridos, o texto que Paulo escreve, esta carta, tem como objetivo, quando ele está tratando com os romanos, combater os conflitos existentes na igreja de Roma. Havia um conflito, uma discussão sem fim até. Parece as discussões de hoje. Algumas discussões hoje parecem sem fim, não é? A gente vê isso na mídia, principalmente a polarização política que estamos vivendo neste tempo. E Paulo então está tratando com os nossos irmãos lá na igreja de Roma sobre uma discussão que eles travavam entre si sobre lei e graça. A lei e a graça. E Paulo então vai mostrar que todos nós somos pecadores e que a graça nos alcança e que somos dependentes da graça de Deus, que nos traz salvação
que renova as nossas esperanças. É a graça do Senhor que traz salvação e renova as nossas esperanças. Algumas interrogações que seriam interessantes para que a gente possa refletir. Você, em casa, procura pensar nessas interrogações. Você, onde estiver junto conosco, participando do culto, e nós que estamos aqui. O que você faz quando precisa esperar? Que resposta você teria para esta pergunta? O que você faz quando precisa esperar? Toma logo providências, adianta algumas coisas, ou simplesmente espera? Há algo que você está esperando neste momento? Eu acho que todos nós estamos esperando neste momento acabar essa situação da pandemia, não é verdade? Acho que todos nós estamos esperando este momento poder voltar e ver esses bancos do nosso templo lotados. Acho que nós estamos esperando neste momento voltar à normalidade. Alguns chamam de novo normal. Mas o que você está esperando neste momento? Pode não ser apenas isto que disse, mas a resposta de alguma expectativa. Nós temos pessoas próximas de nós que estão diante de algumas expectativas e esperando resposta para estas expectativas. Então, sempre há alguma coisa em que aguça a cada um de nós a esperar. A outra pergunta seria esta aqui: de que maneira você pode ativar a sua fé em meio às circunstâncias improváveis? Nós estamos diante de circunstâncias que para nós, há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, eram improváveis. E de que forma nós podemos despertar a nossa fé diante do improvável? De que maneira você pode despertar a sua fé, mover a sua fé na direção do improvável? E a última pergunta seria esta aqui: Deus trabalha por aqueles que neles esperam? Eu acho que a resposta aqui seria sim, né? E nós realmente temos esta certeza, que é Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Olha aí, Isaías capítulo 64, verso 4. Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A nossa esperança está no Senhor, porque é Ele que trabalha por nós. É Ele que trabalha em favor de nós, em favor da igreja, em favor de todos aqueles que nele confiam. Eu disse que era a última pergunta, mas eu tenho mais uma aqui. Como essa verdade influencia a sua maneira de esperar? Ora, se você tem a certeza que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, como esta verdade influencia a sua maneira de esperar? Imagino que nos influencia entendendo que a nossa esperança está no Senhor e que entendemos que é a vontade de Deus que se cumpre e que é o tempo de Deus também que se cumpre. Por isso, esperamos pela vontade de Deus e esperamos pelo tempo de Deus. Na leitura do livro de reflexão diária, muito bem produzido pela nossa União Feminina Batista do Brasil, o Manancial, na leitura do dia 29/8, imagino que alguns puderam ter a oportunidade de ler, compartilho alguns destaques do autor sobre o tema esperança. Primeiro, a tarefa de esperar. A tarefa de esperar.
Como é que a gente pode pensar nesta tarefa de esperar? De que maneira eu posso refletir sobre a tarefa de esperar? Eu reflito na tarefa de esperar entendendo que a vida cristã, ela é toda baseada na esperança. A vida cristã é baseada na esperança. Nós esperamos em Deus todos os dias. É no Senhor que nós esperamos todos os dias. Então, a vida cristã, ela tem como base a esperança. A nossa esperança está em Deus. Nós temos a esperança da vida eterna. A esperança de um dia estarmos eternamente com o Senhor. Então, a esperança pela vida eterna. Nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. E chegamos a ousar e dizer na nossa ousadia que vivemos na dependência do Deus em quem esperamos. E é verdade, nós realmente vivemos na dependência desse Deus, porque nele esperamos. Então, a tarefa de esperar começa por entender que a vida cristã, ela é toda baseada em esperança. Segundo, fé é a base da nossa esperança. Não há como esperar se não tivermos fé. Porque se nos faltar a fé, nos faltará a segurança. Então, a fé, ela é a base da nossa esperança. Romanos capítulo 8, verso 24. Esperança que se vê não é esperança. E é verdade. A fé, então, é a certeza do que esperamos. Olha Hebreus capítulo 11, verso 1. Ela é a certeza do que esperamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Portanto, a fé é, sem dúvida, a base da nossa esperança. Deus é fiel, irmãos, em cumprir. E nós não podemos perder isso de vista, não é? Que nós temos um Deus que é fiel em cumprir. E por isso, nele esperamos. Terceiro, esperar em Deus em qualquer circunstância. Não é apenas quando tudo vai bem. Aliás, esperar em Deus quando tudo vai bem é muito tranquilo. Mas precisamos também depositar a nossa esperança em momentos difíceis. Em qualquer circunstância, nossa esperança está em Deus. Em qualquer circunstância, significa que é ativado exatamente nos momentos de incerteza. A nossa fé precisa ser ativada em momentos de incerteza. Momentos assim fazem parte da nossa rotina, irmãos. Nós temos uma circunstância hoje que estamos vivendo aí, já há 1 ano e 8 meses. Eu disse aqui no primeiro culto dos jovens, no dia dos adolescentes, que parecia que nós não tínhamos ainda passado de um ano para o outro, né? Mas já vão aí se cumprindo o ano de 2021 ou 2001. Então, momentos assim fazem parte da nossa rotina. Momentos menos e outros momentos mais. Mas as circunstâncias estão presentes. Então, como ativar a nossa fé em momentos difíceis? A Bíblia diz que é confiar no agir de Deus. É confiar na ação poderosa de Deus. É saber que Ele cuida dos seus. Que é Ele que cuida dos seus santos.
que Ele que cuida da igreja, Ele cuida dos nossos ministérios, Ele cuida das nossas famílias, é Ele que cuida. Em qualquer circunstância, temos um Deus que cuida de nós, então nele devemos confiar. Em quarto lugar, quem confia em Deus se apropria da sua promessa. É verdade. Aquele que confia toma posse. Toma posse. Se apropria da promessa. Aquele que confia recebe. Porque ele trabalha por aqueles que neles esperam, diz a palavra. O texto que lemos, de Isaías 64 ainda há pouco, diz assim: porque ele desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti. Um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles confiam. Então, a nossa tarefa de esperar tem como direção entender que a vida cristã é toda baseada na esperança, que a nossa fé é a base da nossa esperança, que precisamos compreender que as circunstâncias que estão presentes estão sob o controle do Senhor e que confiar em Deus significa apropriar-se da promessa que Ele tem para nós. A segunda parte da nossa palavra nesta noite, da palavra de Deus para nós, é sobre compreendermos que na esperança há libertação. Na esperança há libertação. Na esperança de que Ele também há de olhar para as suas criaturas, para a criatura deste mundo, e ela será liberta da corrupção, da servidão do pecado. Então, na esperança há libertação, na esperança em Cristo, na esperança da graça do Senhor, há libertação, a libertação da servidão e da corrupção. Paulo, escrevendo aos Romanos ainda, ele diz que todos pecaram. E por causa do pecado se tornaram escravos do pecado, separados da graça de Deus. Mas que Jesus Cristo é aquele que veio para que por Ele pudéssemos alcançar libertação. Libertação. Então, irmãos, na esperança há salvação em segundo lugar. Na esperança há salvação. Porque em esperança fomos salvos. Cristo é aquele que é única esperança, porque é Ele que salva. Ele é o prometido de Gênesis 3,15. Ele é o cumprimento de João 3,16. E quando nós entendemos a promessa e o cumprimento da promessa, nós entendemos que o Senhor veio para cumprir em nós a salvação, porque Ele é a esperança, e nesta esperança, eu e você fomos salvos. Você que ouve em casa, você que está aqui no templo, em Cristo, fomos salvos. E se fomos salvos, nele esperamos. Em terceiro lugar, na esperança, a convicção. Porque a esperança, ela gera convicção. Gera certeza. Ela nos conduz na direção da certeza. Da certeza de que somos salvos. Da certeza de que vamos para o céu. Da certeza que vamos alcançar a vida eterna. E se por acaso você, meu amigo que nos ouve nesta noite, estando em qualquer lugar, neste Brasil, ou até fora dele, se por acaso você está nos ouvindo agora, ou quem sabe vai nos ouvir depois, se você ainda não tem Jesus como a sua esperança, abra o seu coração
e receba Cristo como sua única esperança, e porque nele há esperança de salvação, e os salvos nele confiam e sabem que estão garantidos para a vida eterna. Porque se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nós não vemos, mas sabemos que está garantida a vida eterna para os céus, para os crentes, para os salvos. Portanto, em quarto lugar, irmãos, a única esperança. O tema para missões nacionais, que começa, não é? Já neste mês de setembro, sendo o foco deste tema, Jesus Cristo, a única esperança, ou Cristo, a única esperança. Este tema mobilizou os batistas brasileiros na campanha nacional de evangelização no ano de 1965. Eu só tinha naquela época, aí vocês vão descobrir a minha idade hoje, né? Eu só tinha naquela época, em 1965, 12 anos. Mas eu me lembro direitinho como tudo aconteceu. Os brasileiros estavam em festa, os batistas brasileiros, nós estávamos em festa. Foi um dos maiores crescimentos observado no seio dos batistas, foi na campanha nacional de evangelização em 1965. Havia uma matemática muito estranha naquele tempo. Eu era com 12 anos, depois eu entendi a matemática, né? Mas eu já estudava, e como é que pode esse negócio aqui? Mas havia uma matemática dentro da campanha que dizia assim: 1 mais 1 é igual, né, a 1 milhão. Aliás, perdão. 1 mais 1 naquele tempo. 1 mais 1 era igual a 500 mil. 1 mais 1 era igual a 500 mil. É porque nós éramos 250 mil brasileiros batistas lá naquele tempo. Então, se cada um brasileiro ganhasse um outro brasileiro para Cristo, seríamos 500 mil. Já se passaram aí mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Então, esta matemática tinha como foco que cada crente batista evangelizasse uma pessoa, entendendo que Cristo era a única esperança para o seu amigo. Ele precisava compreender que Cristo era a esperança para o seu parente não crente. Então ele deveria visualizar alguém, orar por aquela pessoa e levar o Cristo, única esperança, para aquele coração. Então cada batista brasileiro tinha a responsabilidade de orar por um amigo, por um parente, por uma pessoa e ganhá-los para Jesus. Hoje, irmãos, hoje, em 2021, nós somos cerca de aproximadamente 13.436 igrejas, 13.436 igrejas batistas e congregações batistas. Hoje, nós somamos aproximadamente no Brasil 1.700.000 batistas. Imagine se nessa campanha, nós pudéssemos mobilizar e colocar no coração de cada brasileiro que ele é o discipulador de mais um. Nós seríamos, ao final desta campanha, ao final deste ano, em pouco tempo, 3.400.000, correto? 1.700.000, cada um ganhando mais um. Você pode imaginar o crescimento? Cada um batista brasileiro hoje entender que ele é o porta-voz do Cristo, a única esperança para mais um. Então, nós iríamos colocar a igreja, que se hoje nós já fazemos 2 cultos, teríamos que fazer 3, 4. Porque não teríamos como comportar o povo que está aqui. Seria se hoje nós somos 750 mais ou menos, né? 776, vamos arredondar para 780 aí para ficar mais fácil a conta, né?
E se cada um de nós ganhássemos aí mais um, nós já passaríamos aí de 1.500 membros, 1.600 mais ou menos. Se cada batista da Igreja Batista Segunda de Fragoso ganhasse mais um, até o final deste ano. Já pensou nisso? Mostrar para o seu amigo que Cristo é a única esperança dele. Dizer para ele, Cristo é a minha única esperança e Ele quer ser a sua única esperança. Ele quer ser a sua única esperança. E a divisa é exatamente esta de Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque em nenhum outro há esperança dada entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há esperança. Em nenhum outro há salvação. Então, nós, enquanto batistas brasileiros e batista da Segunda Igreja Batista de Fragoso, e você, irmão, batista de alguma igreja que nos ouve, você tem a responsabilidade de, junto com missões nacionais, dizer ao povo brasileiro que Jesus é a única esperança. Que Cristo é a única esperança para o Brasil e para este mundo, irmãos. Tão conturbado neste tempo, tão sem esperança neste tempo. Portanto, precisamos aprender a ver na fé a coisas que nossos olhos carnais não enxergam. Nós precisamos aprender a ver pela fé aquilo que os nossos olhos carnais não podem enxergar. Jeremias 29:11, para vos dar um futuro de esperança, o futuro que esperais. Nós não podemos ver com os nossos olhos que estão aqui, não é? Alguns já cansados, mas outros ainda viçosos. Nós não podemos vê-lo com os nossos olhos carnais, mas pela fé, nós cremos neste Jesus que é a única esperança. E Ele há de nos dar um futuro de esperança, um futuro que garante paz, alegria, eternidade. É Ele que nos dá. E é nesta esperança em Cristo que devemos caminhar. Portanto, irmãos, sabendo disto, sabendo que Jesus Cristo é a única esperança, sabendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o único que realmente nos abençoa e nos salva, sabendo, portanto, e se sabemos, precisamos lembrar-nos da lealdade de Deus. Nós precisamos nos lembrar que Deus é fiel, da lealdade do Senhor por nossas vidas, e por isso podemos confiar nele. A vida cristã, então, é toda baseada na esperança. A nossa fé é a base da nossa esperança. E esperar em Deus precisa ser em qualquer circunstância. E aquele que confia em Deus há de se apropriar da promessa que o Senhor tem, garantida para a sua vida, para a vida de todos nós. Concluindo, portanto, irmãos, vejamos o que o apóstolo Paulo trata a respeito da esperança, quando ele faz referência a Abraão, no capítulo 4, versos 18 a 25. Quando Paulo está falando desta esperança, baseada exatamente na graça do Senhor para as nossas vidas, ele toma como exemplo Abraão. E ele diz aqui em Romanos 4, a partir do verso 18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Abraão tornou-se pai de muitas nações porque creu, porque teve esperança, conforme o que lhe fora dito, assim será
a sua descendência. Em esperança, ou seja, ele creu na promessa. Abraão creu, tornou-se pai de uma grande nação, ou seja, a nação dos salvos. Porque nós temos a ideia de tratar Abraão neste momento apenas voltado os olhos para o Israel politicamente organizado. Mas há uma extensão do que Deus fala aqui. É uma referência aos salvos, aqueles que por Cristo e esperando em Cristo seriam salvos. Não esquecendo na fé, não enfraquecendo na fé. Ele foi fortificado na fé. Ele não se deixou enfraquecer em sua fé. Não atentou para o seu próprio corpo amortecido. E nem tampouco atentou para o ventre amortecido de Sara. Mas creu. Porque quando Abraão recebe a promessa, ele já tinha quase 100 anos. Pode imaginar isso? E o ventre de sua esposa amortecido. Mas Abraão creu. E porque creu, tomou posse da esperança. Verso 20. Não duvidou da promessa de Deus. Nós não podemos duvidar do Deus que promete, do Deus que garante para nós aquilo que Ele tem como recompensa da nossa fidelidade. Não duvidou, mas foi fortificado na fé, e por ser fortificado na fé, glorificou ao Senhor. E estando certo de que Ele tinha prometido, era também poderoso para fazer. A esperança de Abraão é que aquele que prometeu iria cumprir. E é esta a nossa esperança também. Estando certíssimo disto, Abraão se lançou ao desafio e foi. E nós precisamos estar certos, irmãos, de que temos um Deus que cumpre o que promete. O que Ele tinha prometido, Ele quem? O Senhor. Ele foi quem prometeu, e Ele cumpriu. Então era poderoso para fazer, creu Abraão nisto, e por isso foi adiante, entendendo que Deus era a sua única esperança. E agora para todos nós, Cristo é a única esperança de nossas vidas. Ou será que na continuidade do que os jovens pensaram, e nos trouxeram a reflexão durante o mês de agosto, talvez para alguns de nós, seja necessário reconstruir a nossa esperança? Se você perdeu a esperança, quem sabe é necessário nesta noite reconstruir a sua esperança, renovar a sua esperança, ou pelo menos, quem sabe, potencializar a sua esperança. Cristo Jesus, nossa única esperança, a esperança da nossa salvação e da vida eterna, a esperança de dias melhores e de resposta para o mundo perdido, para o mundo totalmente distanciado da presença do Senhor. Oremos, irmãos, para que haja esperança no nosso coração. Oremos para que haja esperança no coração das pessoas, na vida das pessoas. Oremos para que nossos amigos creiam em Jesus como única esperança. Vamos colocar a vida das pessoas, aquelas que precisam de salvação. Vamos colocar o nosso Brasil, irmãos, nas mãos do Senhor, para que haja esperança para o nosso Brasil, nossas famílias, nossas igrejas. Vamos colocar diante do Senhor neste momento, em oração, vidas. Pense em alguém agora que você queira dizer para ela que Jesus é a única esperança para ela.
Coloque esta pessoa nas suas orações neste momento. E vamos juntos falar com o Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de joelhos, para que nós possamos colocar este desejo diante do Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por este momento de culto. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, nossa única esperança. A esperança para este Brasil. Ó Deus, que o povo brasileiro creia em Jesus. Entenda que Jesus Cristo é aquele que pode realmente permitir que eles possam viver alegria, paz e esperança. Ó Deus querido, os teus servos estão colocando diante de ti uma ou mais pessoas. Coloque no coração dos teus servos a ousadia, a disposição de levar a esta esperança àqueles que estão em suas mentes, em seus corações, para alcançá-los. Ó Deus, irmãos que estão em casa, quem sabe também de joelhos como nós, que eles possam também colocar diante do Senhor os seus corações, suas vidas, para que sejam instrumentos do Senhor para a esperança de outras pessoas. Salva o nosso Brasil, salva as nossas vidas, revigora o nosso ânimo, renova as nossas esperanças para vivermos da tua presença. Abençoa a nossa igreja, as igrejas ao redor de nós e pelo mundo afora, e que neste tempo o Senhor seja a esperança para este Brasil, em Jesus Cristo, única esperança. Em o nome de Cristo, amém. Campanha brasileira para evangelização, seja a fé nossa bandeira, nossa espada.